Meu nome é Leonardo e esse é o canal Me Obrigaram a Fazer Review. Reviews de filmes malditos, reviews de filmes desgraçados e de vez em nunca filme bom também. Me obrigaram a fazer review. E o Juan Perônio pediu Um Dia de Fúria. E eu gosto bastante desse filme. Eu gosto desse filme. Filme ali dos anos 90, 1993, com o Michael Douglas e o Robert Duvall. Os dois estão muito bem nesse filme. E esse é um filme. Eu assisti ele muito quando eu era moleque. Assim, tinha uns 15, 16 anos. Porque esse filme passou na TV a cabo, assim, muitas vezes. Na TV aberta também. Passou muitas vezes, tipo, sessão da tarde, sabe? E esse é um filme que, para você realmente apreciar as nuances dele, principalmente, eu acho que você tem que ter. Não é uma questão nem de idade, é uma questão de vivência. Você tem que ter passado por certas etapas da sua vida, ter sofrido certas coisas na sua vida para entender que esse filme não são as piadas que cenas se tornaram anos depois, né? As pessoas lembram do filme, na maioria das vezes, desse filme, pelas piadas, né? Que não eram piadas, o que se tornou, né? Se tornaram piadas, como ele indo querer comprar o café da manhã, mas só serviu o almoço, o café da manhã era só servido até às 11h30, e eram 11h35, nem isso, acho que eram 11h33, um negócio assim. Ele dando paulada lá nos dois caras da gangue, lá nos dois chicanos de gangue, no gueto tal. Pá, os caras dando tiro nele, ele parado e não acerta um tiro nele. Então, várias dessas cenas acabaram se tornando comédia incidental, ou melhor, acidental, por conta de muitas vezes as pessoas não terem entendido o filme. De novo, as sutilezas desse filme. Né? Isso não é um filme só de um cara que acorda numa bela manhã, se revolta com tudo e com todos e entra numa espiral de violência. Né? Não é o Paul Kersey, entendeu? Que saiu matando um monte de gente depois que aconteceu a tragédia lá com a família dele. Isso é bem diferente. Se você parar para pensar, né? Esse filme ele fala de uma pessoa que era extremamente triste, com um quê de violência não física, mas violência verbal, das coisas teriam que ser do jeito que ele quer, né? Mas isso na vida pregressa dele, enquanto ele ainda era casado. Depois é só depois é só não, né? Pô. Depois é a história de uma pessoa muito triste. E toda essa tristeza, essa revolta, se transforma em loucura. E é mais ou menos aquela questão de tudo depende de um péssimo dia, que, que o Alan Moore escreveu muito bem com o Piada Mortal, né? Quando o Coringa tenta quebrar o comissário Gordon de todas as formas possíveis e imagináveis para transformar ele em algo que ele conscientemente nunca se tornaria, e ele falha miseravelmente. Nesse caso é o mundo, né? E ele mesmo que chegam num ponto onde aquilo tudo explode, né? E no caso bastou esse dia para a vida dele ir pro vinagre. Assim, ele nunca quando a gente vê tipo as cenas dele no VHS lá no aniversário da filha dele bem pequenininha, tal, ele é uma pessoa, o personagem do Michael Douglas era uma pessoa com raiva e violência, nunca física, mas violência é violência. E aí depois a mulher se separa e consegue uma ordem judicial para que ele não se aproxime dela. Então ele numa manhã tá lá num trânsito absurdo para ir para um trabalho que possivelmente nem gostava, e que muito pra frente, a gente vai, bem no final do filme, a gente vai descobrir que ele nem mesmo estava indo pro trabalho, porque ele tinha sido demitido um mês antes, e ele despiroca, ele simplesmente decide ir
encontrar a família dele. Que é quando, na verdade, realmente, é quando quebra, né? O Michael Douglas, ele conseguiu fazer uma... A atuação do Michael Douglas, ela nunca chega nem próximo da coisa caricata, que atores com menos competência acabariam levando o papel, né, do personagem. Ele, muito pelo contrário, ele não é nada caricato. Né, nada caricato. E você nota que nesse filme também tem uma... Agora que você fez o L isentão total, você pode notar que tem uma crítica e não é velada, não, é uma crítica descarada a como a mulher que sofre abuso é tratada pela sociedade de forma geral e até mesmo pela polícia. Quando ela chama, quando ele liga para ela e fala eu tô indo para casa, ela obviamente fica assustada. E aí no mais para frente a gente vai entender o porquê, né? A personalidade dele. Mas ela fica assustada. E ela tem uma ordem judicial. E aí o policial, então, não sei o que lá. Ele bebe? Não bebe. Usa droga? Não usa droga. Ele bateu na senhora? Não, nunca bateu. Mas eu também não ia ficar esperando ele bater em mim, por isso que eu consegui a ordem judicial. Ele era violento. Aí, mas ele agredia? Não. Então é aquela coisa, se o cara não cobrisse ela de porrada até ter uma fratura, quebrar a mandíbula, 2, 3 costelas, não é agressão. E se você, depois desse review, se você reassistir esse filme, nota bem no personagem da Barbara Hershey. Nota bem principalmente as interações dela com a polícia. Não é um negócio na cara, mas está lá essa crítica a como a mulher abusada. Porque abuso é abuso, né? Você sofrer abuso psicológico é tão abuso quanto físico. São dores e sequelas diferentes, mas ambos são péssimos, né? Ninguém quer ter um companheiro, uma companheira que abuse psicologicamente do outro, né? Então, esse não é um filme de vingança, esse não é um filme do coitado homem da classe média que finalmente se revoltou contra o sistema, aquele negócio meio clube da luta, que você compra coisas que você não precisa, bababá, tem um emprego que você odeia para comprar coisas que você não precisa. Não é nada disso. O filme nem tem, ele foi construído sem essa intenção. Não é um filme de vingança, não é um filme do despertar do homem, do simples homem, frente a uma sociedade que na verdade é uma máquina de moer gente. Não, nada disso. Ele é uma pessoa doente que ficou louca e você vai vendo vários gatilhos são apresentados no decorrer do filme. Quando a causa da demissão dele, porque ele é obsoleto e irrelevante. E você tem um paralelo com o Robert Duvall, que está se aposentando naquele dia. E é visto pelos pares dele como obsoleto e irrelevante. Você tem um contraste das duas famílias. A família do Michael Douglas e a família do Robert Duvall. Né? E detalhe, o Joe Schumacher, infelizmente, o Joe Schumacher ficou conhecido por aqueles infernos do filme do Batman. Também tem outros filmes bem ruins, mas se colocar na balança ali, ele fez mais filmes bons do que ruins. E quando os filmes dele são bons, são muito bons. Eram, né? Porque ele faleceu aí há 2 ou 3 anos atrás. Sabendo que o cara é um cara branco e ele tá no gueto, né? Ali no bairro... numa região ali das minorias, né? E, não, ele mata um, depois mata outro, depois bate em um e não sei o que lá, tal, pá. Sabendo disso tudo, que isso ia causar algum tipo de... Olha lá, branquelo racista, né? Ele incluiu uma cena para mostrar, não é nada disso. Ele não vê cor, né? Que é na loja lá de surplus lá de equipamento militar, que o cara leva ele lá para trás e tem toda uma
uma coleção de obras nazistas e tudo mais, tal, pá. E o cara é um homofóbico, um racista. O cara é tudo de ruim, sabe? E ele, eu não sou racista. Eu sou um americano. E eu acredito na liberdade de expressão, tal, pá. Ele, não, porque não sei o que lá. Ele, eu discordo de você e eu tenho esse direito, não sei o que lá, tal, pá. Então eles fizeram isso propositalmente, né? Foi pra mostrar que, mano, se ele tivesse num bairro... E sabe o que é o pior? Foi propositalmente e não havia necessidade. Porque ele ataca, ataca entre aspas, indiscriminadamente. Tanto que quando ele invade a casa lá do médico, do cirurgião plástico, que tá a família lá fazendo churrasco, quando ele descobre que os caras são tipo o zelador lá, tal, pá, a atitude frente a essas pessoas muda. Então ele não tá nem aí se a pessoa... E a família é branca. Ele não tá nem aí se a família é branca, tal, pá. E ele usa a frase do cara que tá na frente do banco lá fazendo um protesto, né? Nossa, vai me fugir. Que quando ele conta que ele perdeu o emprego, tal, pá, porque ele não era economicamente viável. E o cara falava isso quando ele tentou o empréstimo lá, foi o que ele ouviu do banco. Que ele era correntista há anos lá, tal, pá. E se você olha o personagem do Michael Douglas, tirando essa questão do meme toda, né, que esse filme ficou conhecido, ele é a mais pura tristeza. Uma coisa interessantíssima nesse filme é que toda essa... Esse sim foi até um título muito bom, uma tradução muito boa para um título de filme. Normalmente não é o caso, mas nesse caso é Um Dia de Fúria. E no meio de toda aquela fúria, você não vê um pingo de prazer nele. Assim, você vê vai, não vou mentir, um pingo porque é exagero. Você, óbvio, ali no clube de golfe ele sente um certo prazer quando o cara tá tendo um infarto lá. Mas no geral, as ações dele não dão prazer pra ele. Ele não sente prazer em sair atirando ou levantando uma submetralhadora dentro da lanchonete. Ele não tá sentindo prazer, por exemplo, quando ele atira na cabine telefônica e o cara tava lá dando piti porque queria usar a cabine telefônica. E o final não é feliz, não é... não. É um final até bem realista. Bem realista no sentido de que o mundo é cinza, né? E dentro desse mundo, desse filme... A gente não podia esperar nenhum outro final. Um final feliz, né? Então você tem um personagem muito bem construído pelo Schumacher, muito bem interpretado pelo Michael Douglas. E, de novo, para você realmente se conectar com esse filme, você precisa ter vivido determinadas coisas. Você tem que ter passado por determinadas situações. E isso só acontece com idade, né? Por mais desgraçada que seja uma vida de uma pessoa ali com 20 e poucos, 25, sei lá, 28 anos, ela ainda não teve experiências, porque ela ainda vai ter. Então é um filme que hoje eu consigo ver essas nuances de forma muito mais clara e eu compreendo esse filme de forma muito mais clara. E eu entendo que é um filme cinza. Eu entendo os contrastes, porque uma pessoa só vai ver o nome do policial é impronunciável para mim e eu não lembro. O Robert Duvall com um poita, um pau mandado, a mulher manda, tal, pá. Mas aí a gente percebe que tem mais do que isso. A mulher dele também tem problemas que deveriam ser tratados por um profissional da saúde mental. Então você analisa o todo diferente e analisa as partes que formam esse todo de forma diferente também de quando você é mais novo. Mas é isso aí. Você quer que eu faça review? R$30. Pix, manda um e-mail e até a próxima.